Olá, querido estudante, seja bem-vindo. Vamos fazer hoje aqui a nossa primeira videoaula do ponto de vista teórico, tá? Nesse vídeo nós vamos entrar ali, olha, bem ali no comecinho da química orgânica, tá? Porque muito se fala hoje de química orgânica, tem milhões e milhões de substâncias orgânicas classificadas hoje em dia, né? E é uma química à parte, assim, né? Tanto que em cursinho, em ensino médio, você estuda lá química geral, química orgânica, porque é realmente algo à parte, assim, e muito interessante, e que justifica muitas coisas do nosso cotidiano. Bom, para iniciar a nossa conversa, você precisa ir aí na tabela periódica e verificar as características do carbono. Se você olhar aí, ele tem um número atômico 6, e isso é o ponto inicial para a gente fazer toda a análise. A partir do número atômico, a gente justifica muitas coisas. Muitas coisas. Isso aqui, você não tem ideia da importância disso. Quer ver? Bom, a gente vai precisar fazer a distribuição eletrônica. E aí talvez você leve um certo susto. Por quê? É o seguinte. Faça a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Lembrando que no subnível S cabem até 2 elétrons e no subnível P cabem até 6. Agora pausa. Olha aqui comigo. Bom, deu 6, né? 2, 4, 6 elétrons. Se você olhar, ele está no período 2, na família 4A. Beleza. Mas o negócio é o seguinte. A primeira forma de justificar isso é segundo octeto. Lembrando, gente, octeto é assim, é uma forma interessante de você generalizar, tá? Generalizar as ligações químicas. Porque essa regra, na verdade, tem muitas e muitas exceções, eu acho que nem deveria ser uma regra, mas é importante para a gente entender, né? Você deve se lembrar que o octeto diz que o átomo ele tenta achar a configuração do quê? De um gás nobre, né? Então, por exemplo, tendo 8 ou 2 elétrons na camada de valência. No caso, ele tem quantos elétrons na camada de valência aqui, o carbono? Ó, bom, ele tem 2 com 2. Logo, ele totaliza 4 elétrons na camada de valência, tá? 4 elétrons. Então, se você tomar por base o octeto, você vai falar, bom, se ele faz 4 e eu preciso de 8, eu preciso de 4 ligações. Beleza, você justificou aí a sua... Você justificou porque ele faz 4 ligações. Mas, não é bem isso que acontece. Por quê? Aí que entra um estudo mais aprofundado disso, tá? Eu só vou apagar aqui para a gente fazer uma análise deste lado. Perceba o seguinte, né? A gente está falando aqui de camadas. Então, a camada K, camada L, né? Como se o átomo estivesse aqui. Então, camada K e camada L. Porém, a gente tem que falar também dos subníveis. E primeiro, eu quero colocar aqui a definição de orbital. O que é um orbital? Porque a gente vê o professor fazendo aquelas nuvenzinhas, né? Ah, esse aqui é o orbital X, né? PY, PZ. Mas o que é isso, na verdade, né? Isso tem um significado para a química. Orbital é uma região em que você tem a maior probabilidade de encontrar um elétron. Gente, é muito complexa essa teoria. Tem a parte da física quântica que estuda isso, né? Então, tanto que estado de sobreposição, estado de colapso, aquela brincadeira do gato de Schrödinger brinca muito com isso, né? Você nunca pode saber simultaneamente a velocidade e a posição de um elétron. Isso não dá. Ou você sabe a posição, ou você sabe a velocidade. Bom, isso está relacionado com uma função de onda, né? Que chama psi. Essa função aqui. Essa função de onda psi, quando você eleva ela ao quadrado, você encontra a probabilidade. Vou abreviar aqui, tá? Você encontra a probabilidade de encontrar um elétron. Mas como que eu calculo isso? E é nessa função de onda que entra a distribuição eletrônica. Você precisa saber qual é o número quântico principal,
é o subnível. Cada subnível tem a sua energia. O subnível P ele é um pouco mais energético que o subnível S. Não é tanto assim, mas é. Então isso está relacionado com essa função de onda. Quando você leva ela ao quadrado, você encontra a probabilidade. Mas no ensino médio, fazer isso é um negócio muito complexo, porque envolve equações que fogem da matemática que nós estudamos. Então, uma forma de representar isso é justamente aquela forma de nuvenzinhas. Beleza? O que significa? Nessa região aqui mais densa, a probabilidade é maior. E nessa região aqui menos densa, a probabilidade é menor. Então perceba que isso tem um significado. Conforme ela vai se tornando mais densa, você tem mais chance de encontrar um elétron ali. Conforme ela vai ficando menor, você tem menos chance. Entendeu? Então, só a título de curiosidade, eu vou relacionar essa função de onda com o raio do lado, né? Você já viu, o raio atômico é uma propriedade periódica, né? Sendo que o frâncio, né? Família 1A ali, tem o maior raio. Mas o negócio é o seguinte, o orbital S pode ser representado por meio de um círculo, beleza? Ele pode ser um círculo. E, olha que legal, eu posso encontrar um elétron aqui, porque o orbital não é uma região que você tem maior probabilidade de encontrar um elétron? Sim. No caso do hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio tem o número atômico 1, então a distribuição dele fica 1s1. Então eu só tenho um orbital e um elétron. No caso do hidrogênio, por exemplo, eu posso montar inclusive um gráfico que relaciona a minha... Nossa, que horrível isso aqui, né? Vamos de novo. Fazer aqui a circunferência, tá? Um círculo. E o orbital S pode ser, como falei, representado dessa forma. E eu posso relacionar isso com a função de onda, certo? Em função do quê? Do raio atômico, tá? Eu estou relacionando aí a função de onda com o raio atômico. Bom, se você faz esse gráfico, você encontra uma curva mais ou menos desse jeito aqui, ó. O que significa essa curva? Essa curva é, na verdade, a nossa famosíssima probabilidade. É a nossa probabilidade. Ah, eu não entendi. Agora nós vamos interpretar. Você só tem isso aqui, hein? Você não encontra isso em outro canal do YouTube, não. Ó, vem comigo. Pensa no raio do hidrogênio. Aqui está o átomo de hidrogênio e aqui está a sua eletrosfera. Conforme o raio vai aumentando, conforme o raio aumenta, eu tenho menor probabilidade de encontrar um elétron. Então, quanto mais próximo do núcleo eu estiver, mais provável é eu encontrar um elétron. É mais provável de encontrar um elétron. Então, é isso que esse gráfico diz. Quanto mais afastado do átomo eu estou, quanto mais afastado o elétron está, mais difícil é você encontrar. Então, a gente está falando aqui do orbital S, por exemplo, tá? É isso que esse gráfico quer dizer. Ficou claro isso? Ficou claro? Então, o orbital é isso, uma região que você tem uma probabilidade de encontrar um elétron. No caso do orbital S, pode ser feito nessa forma aqui, e a gente pode relacionar com a nossa função de onda. Isso aqui recebe o nome de psi, beleza? O psi ao quadrado, você encontra probabilidade com base nos números quânticos, né? Mas você pode relacionar a função de onda com o raio. E quando você relaciona com o raio, você percebe que quando o raio aumenta, a probabilidade diminui. Quando o raio é menor, a probabilidade é maior. Tá vendo? Ó? O raio aumenta e isso aqui vai diminuindo conforme vai passando aí. Beleza? Então agora que a gente falou sobre isso serve de base para compreender aí a hibridação ou hibridização do carbono. Então, feita essa análise, né, relacionando aí psi, falando do que é um orbital, o orbital S, né? E falamos aí do octeto, que é a forma mais simples, a gente já justificou, né? Segundo o octeto, 4 elétrons na camada de valência, faz 4 ligações, atinge os 8 elétrons na camada de valência, já era. Falamos agora dessa análise e, Rainan, isso cai no vestibular? Nunca vi uma questão cobrar isso. Levantando dados aí sobre as questões, ó,
Nunca vi. Mas é o seguinte, nunca decore nada. Não decore porque o carbono faz 4 ligações. Entenda, porque se cobrar, você vai ter o diferencial. Tá me ouvindo? E por que eu estou passando isso? Ah, porque eu estou fazendo um negócio aleatório? Não, porque no livro da PNLD, que é uma série de livros aí que o governo recomenda para que os professores passem nas escolas públicas, isso está no livro. Então o Enem pode cobrar isso, pode, inclusive. Mas nunca vi, né? Talvez mais futuro eles passam a implementar isso na questão. Bom, mas continuando aqui a nossa aula sobre hibridação, nós justificamos por octeto e agora a gente vem justificar a tal das ligações do carbono, as 4 ligações, pela hibridação, que é, na verdade, o nosso título dessa aula. A gente vai justificar as 4 ligações do carbono pela hibridação, que eu acho que é uma teoria assim, que todo mundo fala, nossa, é complexa. Não é complexa. Se você aprofundar, se torna complexo. Mas você vai ver, é simples. Gente, lembra que eu falei que um orbital é a região que você tem a maior probabilidade de encontrar um elétron? Nós podemos representar o orbital daquela forma de nuvem. Lembra que eu falei para você? Mais denso, mais probabilidade. Menos denso, menor probabilidade. Mas nós também podemos representar os orbitais de uma forma assim, ó, bem simples. Em quadradinhos, tá? Em quadradinhos assim, ó. Então, por exemplo, esse aqui é o orbital que está 1s2. Vou colocar aqui o 2s2. Então, ó, 2s2. O orbital S, lembra que eu falei? Cada orbital comporta, na verdade, 2 elétrons. O subnível P comporta 6, mas cada orbital comporta 2. Então, 2s2, o 2p. 2p2. Como o P comporta até 6 elétrons, tá? O subnível P comporta até 6 elétrons, subnível, não confundam com orbital. E se cada orbital cabe 2, 2 vezes 3, 6. Então eu posso ter aqui 3 orbitais, porque se cada um cabe 2, eu posso chegar no 6. Ah, mas aqui tem 2. Eu sei que tem 2 aqui. Sei que tem 2, mas ele comporta até 6 elétrons. Bom, mas beleza, né? Então a gente fez essa representação, isso aqui é um orbital S que eu podia fazer naquela forma de circunferência que eu fiz, né? Relacionei o psi com o raio, né? Função de onda. E a história é o seguinte: existe um princípio, tá? Que diz o seguinte: um elétron, tá? Nunca pode ter a mesma rotação que o outro no mesmo orbital. Como assim? É o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, um átomo qualquer aqui. Aqui está o núcleo do átomo, beleza? E aqui ao redor, obviamente, a eletrosfera. Vamos supor que ele só tem essa camada. E ele tem aí 2 elétrons. Gente, um elétron está aqui e o outro elétron está aqui. Vamos assim dizer. Se eles estão ocupando o mesmo orbitais, porque os elétrons se movimentam. Eu vou fazer só aqui, para você entender de uma forma mais visual o que acontece. Aqui está o elétron. Esse elétron aqui e esse aqui também. Se eles vão ocupar o mesmo orbital, tá? Eles precisam ter sentidos de rotação diferentes um do outro. Então esse aqui roda, tá? No sentido anti-horário e esse aqui roda no sentido horário, tá? Por exemplo, isso é baseado no quê? Num eixo de rotação, obviamente, tá? Tem um eixo de rotação. E essa rotação, tá? Vem do inglês, que chama spin. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, se eu tenho 2 elétrons no mesmo orbital, eles precisam estar em quê? Fala, em rotações diferentes. Então, se eu tenho 2 elétrons no orbital S, eles precisam estar em rotações diferentes. Como que eu represento isso? Bom, setinha. Você faz uma setinha para baixo e uma para cima, por exemplo. Ou vice-versa. Beleza? É isso que você tem que fazer. Esse roda num sentido e esse roda num outro sentido. É isso. Tranquilo?
esse orbital aqui, esse orbital é igual também, só que eu vou fazer o contrário aqui. Não precisa ter uma ordem para isso. Legal, então eu completei aqui os 2 elétrons e os 2 elétrons nos orbitais. Agora que é o pulo do gato. Seguinte, o orbital P comporta, lembra que eu falei? Ele comporta até 6 elétrons. Então, se eu preencher completamente o subnível P, ficaria algo assim, ó. Isso aqui é o subnível P completo. Mas ele não está completo, porque aqui tem 6 elétrons. Cada setinha é um elétron que roda em sentido diferente, lembra? Ok. Mas ele não está completo, ele tem 2 e não 6. Então, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, tem uma regra de preenchimento. Como eu tenho 2 elétrons, você não pode fazer isso aqui. 1, 2. Está errado. Isso não acontece aqui. Existe uma regra para isso. Você tem que preencher primeiro esse daqui, tá? Com 1. Sobrou 1. Aí você não vai colocar aqui no mesmo orbital, você vai colocar no outro orbital. Assim. Pode ser assim? Não. Tem que ser no mesmo sentido daí. Essa é a regra de preenchimento, tá? Nunca coloque assim, vamos supor que tenha 3. Você vai colocar 1, 2, 3. E não 1, 2, 3. Não existe isso, tá? Tem que ser dessa forma que eu coloquei aqui. Vamos de novo? Vamos. Ó, tem 2 elétrons. Coloca um aqui e o outro aqui, em orbitais diferentes. Isso confere maior o quê? Estabilidade. Bom, aí que está o grande pulo. Lembra que eu falei no começo dessa aula que o subnível S não tem grande diferença de energia quando comparado com o subnível P? Exatamente aí que está a questão. Bom, esse cara aqui tá assim, tem elétron aqui que está desemparelhado, beleza? Tem elétron desemparelhado. E isso não é legal. Pensa que o átomo não gosta disso. Não gosta, é chato, né? Você tem uma casinha aqui para preencher, os caras não vão, né? Ninguém tá nem aí para você, é chato isso. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer o elétron aqui de uma cor diferente para você visualizar isso. Esse elétron que está aqui, beleza? Ele vai olhar para a casinha e falar, tem coisinha lá. Aí, por uma questão de estabilidade, esse elétron aqui migra para cá. Migra ali. E ele sai daqui então. Beleza? É isso que acontece. Mas isso junta. Porque, gente, não tem grande diferença de energia. Então o que o elétron prefere? Colocar-se em locais que, embora não sejam mesmo orbitais, sejam locais estáveis, do que estar juntinho e instável. Então ele prefere o quê? Juntar. Então é isso que acontece. Esse elétron vê um orbital que não está preenchido e como ele fica mais estável lá, ele migra para lá, você entendeu? Dá uma migrada. E isso faz o quê? Uma junção. Então o que vai acontecer? Junta. E olha só que legal. Olha só a tal da hibridação. Você sempre fez aquela regrinha lá, 4 ligações simples, sp3. Eu vou te explicar aqui, cara. Ó, ele migra. Quando ele migra, junta, porque não tem muita diferença de energia. Um elétron jamais ia fazer isso naturalmente se fosse uma grande quantidade de energia de diferença. Mas ele não faz, porque é uma pouca diferença. O elétron só migra para níveis mais externos quando ele está o quê? Quando ele recebe radiação, né? Quando ele recebe energia. Então o que acontece? Ele migra, porque não tem tanta diferença assim de energia. Tem diferença? Tem. É muita? Não. Por questão de estabilidade, então ele migra. Estou batendo nessa tecla, tá? Para você entender que ele vai agregar. Então, você vai juntar um orbital S com um orbital P. Então o que vai acontecer? Você vai ter aqui o orbital S e as 3 casinhas do subnível P. 1, 2, 3. E aí o que vai acontecer? Esse elétron que está aqui vai continuar aqui. Esses elétrons, esses aqui, também continuam. E o que aconteceu?
Olha que bonitinho, veio outro cara aqui. Esse cara estava aqui. Esse aqui seria o orbital S e esse aqui seria o PX, PY, PZ. Beleza? Esse que está no PZ aqui, né? O orbital P, ele pode ser escrito assim, né? Na verdade, ele é tridimensional, tá? Não sei representar isso bem, mas está aqui, ó. Aqui seria o Y, aqui seria o X e aqui seria o Z. PX, PY, PZ. Beleza? O elétron que estava lá no orbital S migra para o PZ, então ele estava lá, sei lá, em qualquer lugar aí, né, no orbital S, vem para cá e semi-preenche, né? Então fica aqui, ó, esses carinhas aqui com os elétrons, e esse cara vem, quando ele sai, esse orbital dá uma juntadinha com ele, entendeu? E aí fica lá, então, a tal da hibridação. E isso aqui é a hibridação. Isso é hibridação. Difícil? Não é difícil isso daqui, tá? Então vamos só revisar isso aqui rapidão. 10 segundos, vai. Carbono, 6 elétrons no seu estado fundamental, porque ele tem 6 prótons. Faz distribuição eletrônica, você encontra os orbitais, você vai se deparar com um que não estava preenchido, né? Então a situação inicial era essa daqui, só que por questão de estabilidade, esse cara sai daqui e migra para cá. Quando ele migra para cá, ocorre essa junção, essa integração do orbital S, que estava em 2s2, ou seja, S2, tinha 2 elétrons. Agora ele está orbital o quê? S apenas, S1. Aí você não precisa representar o 1, é opcional. Então ele está no orbital S. Então, o que você encontra aqui? SP. SP. Quantos P? 3. Ele tem 3 elétrons no subnível P. Entendeu, cara? Difícil? Não é. É questão de entender isso. Não é difícil. Ele só pula para lá, fica mais estável. E agora você consegue justificar as 4 ligações do carbono. Por quê? Esses elétrons estão desemparelhados, não estão em parzinhos como estavam aqui, entendeu? Estão desemparelhados. E aí a ligação covalente que o carbono faz, a ligação covalente, por exemplo, com o hidrogênio, né, vem e preenche esses orbitais. E aí o que acontece? Ele fica estável. Esse preenchimento aqui que eu acabei de mostrar para você pode ser, por exemplo, a molécula de metano, o CH4. Deu para entender isso? É lindo, né? Eu sei que é lindo. E só a título de curiosidade, quer ver uma coisa? Do jeito que o orbital estava, né? Nós tínhamos aqui o orbital 2s2 e o 2p2. Então, ó, com o S preenchido, ficaria assim. O que aconteceria? Você semi-preencher um orbital também torna estável, tá? Tanto na distribuição eletrônica, quando você tem lá 5s2, 4d9, fica 5s1, 4d10, porque fica mais estável. Então, semi-preencher ou preencher completamente é um negócio interessante para a química. Então, você sabe muito bem que o carbono poderia fazer quantas ligações? Segundo, se você olhasse por octeto, você até entenderia que ele faria 4 ligações, mas se fosse levar em consideração essa regra, e não isso tudo, o carbono faria 2. Por quê? 2 ligações. Porque você coloca um elétron aqui, fica estável. Coloca outro elétron aqui e fica estável também. Então você não formaria CH4, formaria CH2. E inclusive, só para você ter certeza do que eu estou te falando, esse composto aqui já foi observado.
Sabe-se da existência dele, só que ele é, adivinha? Instável. Ele é instável. Muito reativo. Então existe? Existe. Mas você não encontra. Não encontra. Se eu sair aqui agora procurar, não acha. O carbono é mais estável assim, ó. O carbono é mais estável no seu estado hibridizado. E isso, cara, até caiu a caneta aqui. Isso aqui, esse salto, né, justifica todos os milhões de compostos encontrados na química orgânica. Isso justifica tudo, porque se não fosse isso, você acha que teria como carbono ter tanto composto assim na vida, fazendo só 2 ligações? Você acha que teria como? Fuck you, octeto! Não dá! Bom, numa prova de segunda fase, por exemplo, posso justificar as 4 ligações com base em octeto? Pode, claro que você pode. Pode e até deve, se você acha que fica mais fácil e conveniente. Pode sim, tanto que eu coloquei. Gente, uma das formas de você justificar as 4 ligações do carbono é com base na teoria do octeto. Mas é, na verdade, a que justifica? Não. O que acontece é isso. Tá em nível atômico. Se não subatômico, dependendo da sua interpretação. Gente, isso aqui é o estudo inicial da química orgânica. A química que estuda ali basicamente o carbono e seus compostos, tá? Eu espero ter contribuído muito com os seus estudos com base nisso, porque é uma coisa rara de se explicar e é uma coisa que, na minha opinião, é tão bonita e tão verdadeira que justifica tantas essas coisas que a torna até mais fácil e compreensível, né? O que você faz e não fica no automático, né? O carbono vai lá, faz 4 ligações, já... Não. Gente, entenda. É a partir do entendimento que você vai construindo conhecimento. Então, muito obrigado. Se você gostou, divulga esse vídeo aí, porque eu sei hoje da precariedade, da explicação disso. Não é realidade em todas as escolas e muitos alunos acabam decorando ou até mesmo copiando sem saber o que está fazendo. Muito obrigado e até a próxima.